Ah, Nightwish. Cara, eu sempre quis ver alguém do Nightwish participando do Vikings. Pô, sempre achei que tinha tudo a ver, cara. Velho, você já viu o tamanho da Flo Jensen? Flo tem, tipo, 1,83 m, velho. Ele é muito gigante, velho. E o Thomas é maior que ela, sabia? Inclusive, na primeira temporada de Vikings, tem um cara lá que faz as missões com o Ragnar, que é, tipo, a cara do Marco, velho. Poderia muito ser o Marco. Eu ficava temporada após temporada, assim, agora vai. Seria um puta fanservice, né? Fala sério. Mas ao invés disso, a gente teve o Ed Sheeran no Game of Thrones. Porra. Já tendo uma grande fama mundial no início dos anos 2000, o Nightwish já tinha um orçamento maior para o seu próximo álbum, e Thomas decidiu contratar uma grande orquestra para acompanhar a banda. O álbum 11 foi lançado em 7 de junho de 2004, e além de ter recebido a aclamação da crítica, foi um enorme sucesso comercial, chegando ao primeiro lugar nas paradas de diversos países, e na Finlândia vendeu mais de 30 mil cópias e ganhou disco de platina em seu primeiro dia, quebrando o recorde de Century Child como o mais vendido em menos tempo no país, além de ter sido o álbum mais vendido na Europa no mês de julho. A banda iniciou então a Once Upon a Tour, que levou o Nightwish pela primeira vez a Portugal como parte do Festival de Vila de Mouros, com a banda também se apresentando pela primeira vez no Japão e na Austrália, além de sua primeira turnê própria pelos Estados Unidos e diversos shows em ginásios e arenas na Europa. Tava tudo lindo, o Nightwish tava voando, tocando nas rádios sem parar e incrivelmente também na MTV. O clipe de Nemours simplesmente estourou e o Nightwish finalmente tinha alcançado o mundo inteiro. O Nightwish deixou de ser uma banda nichada e resolveu abraçar o mundo inteiro com o disco Once. E isso definitivamente mudou o status da banda pra sempre. E o que podia dar errado agora, né? Afinal de contas, dali pra frente era só crescer cada vez mais e se tornar definitivamente uma banda gigante. Depois de uma turnê imensa e muito bem sucedida, parecia que nada podia parar o Nightwish. Até que o próprio Nightwish pegou a gente de surpresa quando, depois da gravação do seu DVD, os caras mandaram uma carta pra Tara Turner e simplesmente demitiram ela, o que pra gente não fez sentido nenhum na época. E vendo esse cenário, isso pegou a gente muito de surpresa, porque ninguém ia imaginar que naquela altura do campeonato, uma banda iria decidir tirar uma peça fundamental do seu sucesso. Afinal de contas, Tara Turner estava na banda desde o início e o carisma dela era uma parte fundamental do sucesso do Nightwish. Daí, na época, pintou um assunto que pra muitos virou um tabu e eu não sei por que ninguém fala disso. Naquela época, no início dos anos 2000, a internet ainda estava engateando, a gente não tinha muito acesso à informação como tem hoje, e a gente recebia as informações na maioria das vezes por revistas especializadas. E aí, no meio dos fãs e um burburinho daqui e dali, começou a pintar um papo de que na realidade o Thomas era bem apaixonado pela Tara, e o relacionamento entre os dois foi ficando cada vez mais complicado e se tornou uma atividade quase que impraticável dentro da banda. E muita gente diz que esse na realidade foi o motivo que fez com que Thomas realmente decidisse tirar a Tara de lá. E como esse assunto é muito pouco abordado por aí, e realmente a gente tem alguns sintomas ali que a gente pode realmente avaliar para saber se realmente isso aconteceu, se realmente tinha um atrito dentro da banda, vamos falar hoje aí um pouquinho da saída da Tara Turner do Nightwish e todas as pistas que a gente tem dentro da própria banda que podem mostrar pra gente que a saída dela foi sim por problemas pessoais e talvez uma grande dor de cotovelo do Thomas por ela. Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, já vai se inscrevendo nesse botão bem aqui de baixo e logo depois de você acabar de assistir esse vídeo, você já sabe, né? Deixa um comentário bem aqui. E se você é muito fã do Nightwish e quer saber essa história bem mais a fundo, eu vou indicar pra vocês aqui um site chamado Consultoria do Rock. Nesse site tem 3 artigos incríveis sobre essa história, que foi uma das bases que eu usei para poder fazer esse vídeo aqui, onde você vai poder conferir com mais detalhes o texto do André Kaminsky, que fala aprofundadamente sobre tudo que aconteceu nessa época. O link do site tá na descrição desse vídeo bem aqui de baixo. Em 2005, após mais de 130 apresentações, o Nightwish encerrou a turnê com um show especial em Helsinki para mais de 11.500 pessoas. E esse show se tornou o End of an Era. Após esse último show, Tara foi oficialmente demitida da banda através de uma carta escrita por Thomas e assinada pelos demais membros, que foi divulgada no site oficial do Nightwish no dia seguinte. Na carta, Thomas dizia que Tara vinha tendo um comportamento que não combinava mais com a banda. Dizia que eles não concordavam com ela querer sempre mais dinheiro pelos shows. Também dizia que ela andava distante demais do resto deles. E apontava o marido e empresário dela, Marcelo Cabuli, como responsável por essa mudança de atitude. It was a crisis that I needed to live through. It was a lot of pressure and a lot of shaking for weeks. So I was bang.
E foi dessa carta que talvez tenha surgido a primeira pista de que tinha alguma coisa errada entre esses dois. Mais tarde, a Tara explicou que todo o ocorrido foi um choque para ela, e que os ataques a ela e ao marido dela foram fora de proporção, e que publicar essa carta foi um ato triste e cruel da parte da banda. Ela explicou que jamais pediu dinheiro a mais para a banda, e que de fato existia um afastamento natural dela pela banda, era o fato de que Thomas nutria um sentimento por ela que nunca tinha sido correspondido. E foi aí a primeira vez que essa pulguinha foi colocada atrás da nossa orelha. De qualquer maneira, ao fim de 2005, o Once tinha ganho 3 discos de platina na Finlândia e outro disco de platina na Alemanha com mais de 200 mil cópias vendidas, além de ter ganho certificados de vendas em vários outros países, incluindo o certificado de ouro por vender mais de 500 mil cópias na Europa, com um total de mais de 1 milhão de cópias vendidas mundialmente. No fundo, todo mundo que escutava Nightwish naquela época, pelo menos imaginava que o material era sobre ele mesmo. E existem muitas dicas aqui e ali, mostrando que as letras estavam falando na verdade de experiências pessoais. E na real, eu tô sendo muito sarcástico, né? Porque tá na cara que as letras do Nightwish são totalmente autobiográficas. Se a gente quiser ser mais cético com relação ao material do Nightwish, a gente pode até considerar que isso tudo não passa de um boato e que, direcionando a narrativa da leitura das letras, nesse sentido, é possível chegar ao que quisermos. Isso até é verdade, como por exemplo a música Everdream. Mas quando a gente junta as peças do quebra-cabeça, as letras das músicas do Thomas parecem se encaixar perfeitamente dentro da ideia de que ele se expressava em camadas através das músicas. Mas hoje, como a gente sabe, isso não ficou só nessa música, e que tem muito mais coisa escondida no meio de várias outras letras. Se você estudar um pouco a história da vida de Thomas, vai descobrir que o fato de ele ter crescido em uma bolha quase perfeita na Europa não ajudou muito com que o cara enxergasse o mundo como a gente vê. Tendo nascido na Finlândia, que é um pequeno país, mas muito bem resolvido, ele não teve muitos problemas na vida, o que pode ter influenciado ele a criar relações interpessoais fantasiosas e evitar conflitos diretos. A resiliência, por exemplo, é uma capacidade que a gente tem de lidar com problemas, se adaptar a mudanças e superar obstáculos, ou até mesmo resistir à pressão de situações adversas, como choque e estresse, entre outras coisas. Como ele aparentemente nunca precisou lidar com isso, criou fórmulas alternativas de enfrentar problemas e relacionamentos, o que diz muito sobre ele ter escrito uma carta pública para demitir um membro do Nightwish. Ah tá, e agora você vai falar assim, ah Felipe, você tá exagerando, mano, você acha que o cara ia colocar ele mesmo na letra usando pseudônimo, você tá achando que eu tô exagerando? Nesse ponto aqui que a gente vai falar mais pra frente, ele já tinha admitido total que ele estava presente dentro das letras e que a lírica do Nightwish era basicamente autobiográfica, ao ponto de ele usar o próprio nome dele. E esse disco tá abarrotado de mensagens diretas do Nightwish pra Tara e principalmente do Thomas pra Tara, como a música Bye Bye Beautiful. Que a banda não fez questão nenhuma de esconder que era uma música em despedida da Tara, cheia de mensagem pra ela. E se você não sabe, ele também dava pseudônimos pra própria Tara. A Tara em diversas letras é reconhecida como Beauty, como Angel e vários outros pseudônimos. E mano, na moral, tá muito na cara, né? Ele dá um pseudônimo pra ela de Beauty, por exemplo, né? E aí ele vem com uma música que se chama Beauty and the Beast, sendo que ele usa o pseudônimo de Beast pra si próprio. Mano, tava muito na cara, né? Fala sério. Praticamente tudo que era composto nessa época parecia ser sobre ele mesmo, e o fato de ele ser apaixonado pelo universo fantasioso ajudava ele a criar uma camada lúdica sobre o material que era escondido dentro das músicas, fazendo a interpretação ficar livre para qualquer um. Por exemplo, a faixa Beauty and the Beast é uma releitura do conto que não tem final feliz, já que a Bela não fica com a fera. Por que será, né? Para quem tem um pouquinho de sensibilidade com a arte, fica fácil de interpretar que ele pode estar se projetando na fera, sendo que ele próprio não é correspondido. Quando ele era perguntado diretamente sobre haver algum relacionamento entre os dois, ou se ele nutria algum sentimento por ela, Thomas apenas dizia que entre ele e Tara tinha uma química muito grande entre a sua voz e as suas composições. Do ponto de vista de Tara Turner e seu marido Marcelo Cabuli, por vários momentos eles mesmos fizeram questão de dizer que Thomas sempre foi apaixonado por Tara e ele nunca foi correspondido, que quem quisesse ver isso bastava ver nas músicas do Nightwish. Já a Tara sempre reforçava o que Marcelo Cabuli dizia.
Agora, sobre as alegações na carta de demissão da Tara, onde o Thomas revela que ela simplesmente se afastou da banda, tem uma coisa que a gente precisa levar bastante em consideração também. O Nightwish não era necessariamente uma banda de gente que gostava de substâncias ilícitas, vamos dizer assim. Mas os finlandeses, bem ao estilo Viking, eram bem chegados em entornar o caneco e bebiam muito durante as turnês. Mas muito mesmo, ao ponto da galera ficar totalmente louca. Isso é fácil da gente ver em vários DVDs da época, nos bastidores, que a gente vê que fica todo mundo muito bêbado, curtindo a louco, enquanto não tá no palco. O que se contrastava demais com o comportamento da Tara. Ela já era mais dependente de outras coisas mais delicadas, como a própria relação feminina dela, o vestuário e até mesmo remédios. E ela própria se referia a ela mesma como uma caipira que tinha saído de Kitty. Já no Wishmaster X+Sim, Thomas fala sobre jardins pecaminosos e flores perfeitas, que pode ser uma alegoria para representar o desejo físico dele por Tara. Em Come Cover Me, novamente ele parece se declarar em frases cheias de interpretação, como por exemplo, vem me cobrir com você, ou vem me confortar em você. Ele fala sobre o tempo devorar a beleza da paixão, como quem parece estar perdendo a paciência de não viver um sentimento. Falando em Wishmaster, inclusive, essa tour foi marcada por mudanças bruscas na carreira não só do Nightwish, mas também do Thomas e da Tara. Os principais shows dessa época vieram por Marcelo Kabuli, e o Nightwish estava super feliz de poder sair do seu continente. E um episódio bem bizarro aconteceu que começou a mudar o destino da banda. E em um show desses no México, um fã subiu ao palco e tentou agarrar a Tara Tunney. E enquanto isso estava acontecendo, a banda continuou tocando sem parar e sem saber bem o que fazer. O que pareceu ali para a Tara Tunney uns 15 segundos intermináveis até que Marcelo Kabuli interveio e separou os dois e protegeu a Tara, que saiu do palco, obviamente, aos prantos, né? Sem saber muito bem o que fazer, a banda foi até ela no backstage e disse que era necessário voltar ao palco para tocar pelo menos as 3 últimas músicas do set. E a Tara ficou bem chateada com isso porque o Nightwish meio que mostrou uma falta de sensibilidade para com ela. Começava ali um distanciamento forte da Tara com o Nightwish. E ao mesmo tempo, uma aproximação muito grande entre ela e Marcelo Kabuli. Ainda nessa mesma época, houve um show no Brasil que a Tara pegou uma gripe muito forte. Na época, o empresário responsável pelos shows aqui no Brasil ligou pro Marcelo, que estava na Argentina, e disse que era necessário que a Tara fosse a algum hospital porque ela estava com tanta febre que ela mal conseguia andar. Na época, a Tara viajou até a Argentina, onde o Marcelo estava, que encaminhou ela até um hospital. Foi nessa época, através dos cuidados que a Tara precisou, onde ele deu atenção a ela, que começava o relacionamento possivelmente entre ela e Marcelo Kabuli, que acabou se tornando uma das fases mais complicadas do Nightwish dali pra frente. Porque depois disso, o Marcelo Kabuli acabou assumindo a representação da Tara comercialmente. Começava a haver uma queda de braço entre Tara Tunney e Nightwish, e por consequência um afastamento dela do restante da banda. A cada disco que o Nightwish lançava, ficava mais suspeita a relação entre letras e eles. A faixa que ficou mais marcada talvez tenha sido Everdream, que é cheia de frases que, se analisadas sobre esse ponto de vista, você consegue ver o que quiser. Essa faixa parece uma declaração aberta a Tara. Na Slay the Dream, por exemplo, parece um recado direto a Marcelo Kabuli, se você considerar que ele estava muito próximo não só à banda, mas também a Tara naquela altura. Quando na letra se fala em taças e vinhos, parece uma metáfora para simbolizar a relação de Tara com Thomas e um certo sentimento de posse sendo violado. Foi no Once que o Nightwish finalmente conseguiu ganhar o mundo de vez e, por consequência, também a riqueza. Antes disso, a banda ainda era vista em um escalão menor e, na realidade, a única pessoa que realmente conseguia fazer uma grana boa com o Nightwish era o Thomas, que escrevia e assinava a maioria das composições.
Nesse disco eles conseguiram avançar bastante território, tocando bastante em rádios e principalmente tocando na Europa e invadindo a América do Sul. Faltava só o mercado americano, que como a gente sabe é bem complicado. Entrar ali pode significar a diferença entre estar em um escalão menor e um escalão bem maior. E foi aqui que de fato os problemas começaram a vir à tona. Nessa altura, a Tara já tinha uma relação bem distante dos membros do Nightwish, ao lado de Marcelo Cabuli. Segundo Nightwish, a banda toda concordava que Tara simplesmente deixava Marcelo Cabuli controlar todas as decisões, e bem nessa época pintou uma oportunidade deles finalmente crescerem no mercado americano para tentar romper de vez a bolha e se tornar uma potência mundial. Mas o mercado americano é difícil e para o Nightwish entrar ali, eles teriam que dar alguns passos para trás e fazer shows com pagamentos bem menores e em lugares com condições bem menos favoráveis. Um custo baixo se pensar que era o preço para se ganhar o mundo. Mas não rolou, porque segundo Nightwish, Tara e Marcelo achavam os valores baixos e assim decidiram permanecer na Europa para aguardar uma tour mais favorável, o que deixou o clima terrível, porque todos concordavam que era uma grande oportunidade para entrar nos Estados Unidos. Supostamente também rolou um atrito em uma das viagens, bem no avião, aparentemente quando Thomas foi conversar com Tara e Cabuli, e Tara supostamente teria dito que não precisava mais do Nightwish e que poderia sair da banda sem grandes problemas porque não precisava mais da banda. Isso obviamente deu munição mais do que suficiente pro Thomas levar pra banda a decisão de tirar a Tara de lá. E vamos combinar que como o Thomas é tipo o chefe do Nightwish, levar essa decisão pra banda deixou a galera, vamos dizer assim, mais pressionada a concordar com ele. Então mesmo que a galera não tivesse muito afim de fazer aquilo, provavelmente todo mundo foi pressionado a tomar aquela decisão. Tanto é que anos mais tarde o próprio Marco falou que pediu desculpas a Tara por aquele momento na carreira do Nightwish. Do ponto de vista de Tara e Marcelo, ali para aquele período de outubro em 2004, rolou uma tentativa de pedir a Thomas de desistir da Tara. Existem boatos inclusive de que a própria banda já tinha feito reuniões com ele, tentando fazer ele parar com aquela situação que aparentemente estava ficando constrangedora. E o Cabuli meio que mandou a real pro Thomas, falou: pô, cara, larga minha mina, mano, deixa pra lá, vira a página, tá ligado? Chega, eu já tô casado com ela, esquece isso aí, mano, vira essa página, deixa quieto, sacou? Depois disso, Tara e Marcelo ficaram completamente isolados das decisões do Nightwish, inclusive de se comunicar direito com a banda. Eles mal participavam das decisões do Nightwish enquanto viu o Thomas dizer que aquela era a banda dele. E o Marcelo Cabuli afirmou várias vezes que jamais pediu mais dinheiro ou vantagens pra Tara enquanto estava representando ela dentro do Nightwish. Então logo depois veio o Live in Lauder aqui no Brasil e um pouquinho depois, no final ali do mesmo mês, também rolou a gravação do DVD que foi ironicamente chamado de Fim de uma Era. No fim desse DVD a gente vê uma cena que é bastante constrangedora. A gente pode ver a Tara ali bastante emocionada com o fim do show e os outros membros numa situação bem esquisita, que a gente vê que os caras não parecem estar muito confortáveis com aquela situação, porque eles sabiam exatamente o que iria acontecer no backstage depois dali. E a gente assistiu a tudo isso sem saber que logo depois, no backstage, Thomas ia dar pra ela uma carta e iria dizer pra ela pra só abrir essa carta no dia seguinte. E nessa carta continha um texto com a demissão dela. E aquela foi a última apresentação da Tara com Nightwish. Em resposta à imprensa na época e ainda em choque, a Tara disse que estava muito nervosa pra esse show porque estava preocupada com sua voz. Mas que apesar da pressão e a extensa tour, ela estava feliz por ter conseguido dar o melhor dela em cima do palco e mostrar que ela podia fazer uma grande performance para a gravação daquele DVD. Ela também disse que não se reconhecia na descrição que os caras colocaram naquela carta. E também disse que para quem esperava que ela ia responder aquilo com mais mágoa, podia esquecer que ela não ia fazer aquilo. Então surgiu o Dark Passion Play. Dark Passion Play foi o álbum seguinte à saída de Tara e é o 6º álbum de estúdio do Nightwish. Foi o primeiro álbum da banda com a vocalista Nat Olson. Foi também o primeiro álbum de estúdio da banda em 3 anos, o maior hiato do Nightwish até então, e nesse disco Thomas principalmente resolveu desabafar com força e de forma quase que aberta tudo o que estava vivendo até então. A gente pode dizer inclusive que esse disco é um marco na carreira do Nightwish e do Thomas, porque ele enterra de vez todos os personagens de Thomas na lírica do Nightwish. A música The Poet and the Pendulum é uma longa ópera dividida em várias partes, onde ele vai enterrando de vez cada um desses personagens e aqui ele finalmente fala seu próprio nome, deixando claro que ele realmente estava lá esse tempo todo. Já a música Bye Bye Beautiful é uma mensagem declarada do Nightwish a Tara Turner e de forma ampla e clara, implícita no título. Em Slender, o Nightwish quase desabafa o fato de querer deixar todos os problemas para trás e virar a página buscando novos objetivos. Aparentemente, Dark Passion Play
foi pontualmente um marco na carreira não só do Nightwish, mas também do Thomas, que liricamente enterrou seu eu definitivamente. Dentro desse repertório desse disco, que inclusive é um disco muito bom, temos uma faixa que se chama Master Passion Grid, que na minha opinião é uma das melhores faixas do Nightwish. Nessa faixa a gente não tem nenhum vocal feminino, é só o Marco cantando. E é uma faixa extremamente pesada em diversos sentidos. Musicalmente, a faixa é uma porrada, quase um thrash metal. E como é o Marco Retala cantando ali à frente da banda, por breves momentos a gente tem um lampejo ali de Slayer passando por nós. Mas o próprio Nightwish já revelou que eles nunca tocaram essa faixa ao vivo e nunca nem vão tocar, porque é realmente uma faixa muito pesada e negativa. Claramente é uma mensagem direta para o Marcelo Cabuli. É uma letra que basicamente fala sobre ganância, falsidade e hipocrisia. O que realmente é uma pena, porque essa música é simplesmente sensacional. Naquele ano, todas as suas formas de personificação seriam enterrados, dando vez a uma nova postura nas letras, o que foi um divisor de águas na carreira da banda. Bom, as peças estão todas aí, e todas as pistas que a gente tem dessa história, de lá pra trás até os dias de hoje, estão aqui ó, bem debaixo do nosso nariz. Existem muitas músicas que eu nem falei nesse vídeo aqui, que se a gente for analisar o eu lírico, a gente vai perceber que existem muitas mensagens pessoais escondidas dentro das músicas do Nightwish e que são de fato totalmente autobiográficas. A verdade é que nos dias de hoje, Nightwish já trocou de vocalista 2 vezes e no atual momento, Floor Jansen está à frente da banda. A mina canta pra caramba e tem uma puta atitude, mas a gente não consegue deixar de lembrar que Tara Turunen é de fato a vocalista que marcou a época dentro do Nightwish. E toda essa primeira fase da carreira com ela é ainda a fase mais marcante da história da banda e para muitos a fase de ouro do Nightwish. Mas isso na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. Deixa aqui embaixo o que você achou dessa história. Diz pra mim se você também achava que o Thomas era apaixonado pela Tara ou não. E se isso interferiu na demissão dela naquele momento ali da gravação do DVD deles. Tamo juntão, muito obrigado, até a próxima e valeu pela sua audiência.